Estamos ao ar? Ao vivo? É para o Brasil todo. Boa noite, pessoal de casa, boa noite, pessoal de Cascavel que está aqui. Sala lotada, 150 pessoas aqui, não tem nem lugar para sentar em Cascavel, né? Energia, um calor humano, muito bom. Vamos voltando aí com o nosso direito constitucional. Nós paramos aí na última aula, finalizamos ali o poder executivo e aí entramos agora no segundo poder do nosso estudo. Poder este que tem um desafio especial, principalmente para a galera que veio agora do INSS, que não conhecia, que nunca tinha estudado. É uma matéria que vai te ajudar a fazer concursos de natureza administrativa, mas também vai te ajudar para os concursos aí na área de tribunais, na área fiscal também, para quem se interessar. Uma matéria muito legal e que tem um nível de complexidade interessante para você fazer uma boa prova, tá? Então nós vamos trabalhar hoje com o poder legislativo. Poder legislativo. Queridos, o poder legislativo, nós já vimos naquela parte de princípios, que o poder legislativo ele possui duas funções super importantes, ou funções principais. Quais são as funções principais do legislativo? Legislar e fiscalizar, exatamente. Então, partindo desta lógica de que o poder legislativo ele legisla e ele fiscaliza, nós vamos trabalhar exatamente com essas duas partes aí do poder legislativo. Mas antes de adentrarmos nessas características e na essência do poder legislativo, eu quero primeiro criar uma estrutura aqui, mostrar para vocês como que o poder legislativo está organizado no Brasil. Vocês receberam o videozinho que eu gravei hoje, vocês? No WhatsApp? Alguém recebeu? Sim? Não? Ah, pensei que tinha mandado para vocês aqui. Será que mandaram para o pessoal errado? Eu gravei um videozinho para vocês hoje. O pessoal de casa recebeu? Não também? Puxa, cara, que foda. Gravei um videozinho para vocês, um videozinho bem bacaninha, mas não tem problema. Depois eu mando para vocês aí, ficou bem legal. Era exatamente para a gente aquecer aqui o nosso dia. Ai, que triste, vocês não receberam. Mas, vamos lá, fecha parênteses aqui. Então, poder legislativo, queridos, o que nós geralmente encontramos em prova, quando falamos sobre poder legislativo, é a parte do poder legislativo da União. Então, nós vamos encontrar ali, a partir do artigo 44 da Constituição Federal, e ele vai até o artigo 75 da Constituição Federal. Ele pega toda uma janela do texto constitucional de vários dispositivos que serão super importantes aí para a sua prova. Se no seu edital vier só legislativo, vê lá, só poder legislativo, pode cair tudo isso. Tá? Então você tem que ler tudo isso. Daniel, mas eu vou estar fudido. Vai, totalmente, né? Porque isso é coisa pra caraca que você vai ter que ler. Mas não é a tendência. Qual que é a tendência dos editais? Os editais, geralmente, eles vão lá e fatiam uma parte. Chega lá e fala assim, eu quero saber isso. Eu quero saber processo legislativo. Eu quero saber função fiscalizatória. Eu quero saber competência, regras gerais. Então, a tendência é que ele chegue para você e diga exatamente o que ele quer. Se ele não disser, colocar só poder legislativo, aí você tem que se preparar e ler todos os dispositivos. E esses dispositivos que estão nesses artigos, eles estão relacionados ao poder legislativo da União, que é ele que nós vamos nos dedicar. O poder legislativo da União, ele é representado por um órgão. Qual que é o órgão que representa o legislativo da União? Qual que é? Congresso Nacional. Tá? Então, o órgão que representa o poder legislativo da União é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional ele tem uma característica super importante e única no país. Ele é um órgão bicameral. Guardem isso. O que significa dizer que o Congresso Nacional é um órgão bicameral? Significa dizer que ele é composto de duas câmaras, de duas casas. Quais são as duas câmaras? Quais são as duas casas que compõem o Congresso Nacional? Câmara dos Deputados e depois nós temos o Senado Federal. Tá? Por isso que ele é bicameral. E ele é a única casa legislativa do Brasil bicameral. Significa dizer que as outras casas legislativas do Brasil não são bicamerais. Se você olhar as outras casas legislativas do Brasil, nós temos o quem? Por exemplo, no âmbito dos municípios. Quem que é a casa legislativa? Município, lembra? Vocês moram no município? Quem que é a casa legislativa do município? Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é uma casa só.
Agora pensa no Estado. Quem que é o órgão legislativo do Estado? Assembleia Legislativa. Aí uma casa só. Mas no Congresso nós temos duas câmaras. Câmara dos Deputados e Senado Federal. Nossa missão agora é mostrar a diferença destes dois órgãos para vocês. Tá? Porque são essas diferenças responsáveis pela maior parte de questões que vocês vão encontrar nas provas de concurso. Vamos começar pela Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados ela é formada por deputados federais. Hoje no Brasil, quantos deputados federais nós temos? 513 deputados federais. Sim, 513 deputados federais. O que eles fazem? Aquilo que nós vimos eles fazerem no dia da votação do impeachment. Lembra? Que lindo. Né? Pessoas conscientes, pessoas com uma linguagem super jurídica, pessoas que sabiam o que estavam fazendo lá. Né? Essa é a Câmara dos Deputados, 513 deputados federais. O Senado Federal, ele é composto de senadores da República. E hoje o Senado Federal possui 81 senadores. Ok? Essa já é a primeira diferença entre essas duas casas. A Câmara dos Deputados, ela é formada de representantes do povo. Representantes do povo. Enquanto que o Senado Federal é formado por representantes dos estados e do Distrito Federal. Aqui nós já temos a segunda diferença entre Câmara e Senado, que despenca em prova. O que você tem que fazer é decorar, simplesão. Então, Câmara dos Deputados é formada de representantes do povo, Senado Federal representantes dos estados do DF. Os deputados federais, que são representantes do povo, são eleitos segundo o sistema proporcional. Enquanto que o Senado Federal é formado pelos chamados representantes dos estados do DF, eleitos segundo o sistema majoritário. Queridos, nós temos aqui as duas principais diferenças cobradas em prova. E em prova eles vão fazer o que isso aqui? Trocar. Simplesmente eles vão trocar. Tá? Então eles vão pegar isso aqui, vão colocar aqui, vão pegar isso aqui e colocar ali. Questãozinha básica de prova. E aí você tem que decorar. Você já está meio caminho andado. Agora, depois que você decorou, você precisa entender. Esse é o segundo passo que nós vamos fazer agora. O que significa dizer que a Câmara dos Deputados é formada por representantes do povo eleitos segundo o sistema proporcional? Significa dizer que cada estado da federação vai eleger uma quantidade de deputados proporcional à sua população. Olha só que top. Então, cada estado elege uma quantidade de deputados proporcional à sua população. O que eu quero dizer é que um estado que tem uma população maior vai eleger mais deputados. Um estado que tem uma população menor vai eleger menos deputados. Porque deputado representa quem? Povo. Então, onde tem mais povo, precisa de mais representante. Onde tem menos povo, menos representante. Entenderam essa lógica? Tudo bem? Só que não é bagunçado. Quer dizer, a Câmara é bagunçada. Mas nisso aqui, não. Né? Aqui a Constituição estabeleceu um parâmetro. Este parâmetro, ele vai de 8 a 70 deputados. 8 a 70. O que significa dizer isso aqui? Significa dizer que o estado que tem a menor população vai eleger 8, o que tem a maior vai eleger 70. Por exemplo, poderíamos ter aqui, exemplo, tá, gente? Acre, né? Não sei se tem alguém do Acre aqui, alguém aí atrás, né? Não sei nem se tem alguém que mora lá. Mas se tiver alguém que mora lá, é o estado que tem a menor população, ele vai eleger quantos? 8. Beijão no coração do pessoal do Acre que está acompanhando a gente aí, tá? Eu sei que tem gente aí, tô brincando. E se eu falar em 70, qual que é o estado que tem a maior população no Brasil? São Paulo. Então, São Paulo vai eleger 70 deputados, porque os deputados são eleitos de forma proporcional ao povo. Ficou claro isso aqui? Tudo bem? Já os senadores é uma outra regra. A eleição dos senadores ela é feita segundo o sistema majoritário. Ou seja, os mais votados em cada estado e DF são eleitos.
Só que a Constituição estipulou uma quantidade. A Constituição disse que cada estado e o DF vai eleger 3 senadores da República. Número fixo. Cada estado e DF elege 3 senadores da República. Quando nós falamos que cada estado elege 3 senadores da República, segundo o sistema majoritário, os 3 mais votados serão eleitos. Essa é que é a regra, por isso que é sistema majoritário. O mais votado é eleito. Conseguiram entender a diferença até aqui? Tudo bem? Posso avançar? Queridos, o mandato dos deputados é de 4 anos. Enquanto que o mandato dos senadores é de 8 anos. Tudo bem? Mandato de deputados é de 4 anos, mandato de senadores é de 8 anos. Só que, e aqui é onde vem uma sacadinha muito interessante que talvez você que vota nunca tenha percebido. O mandato é de 8 anos, mas a eleição no Senado não ocorre todo mundo de uma vez. A eleição no Senado ocorre de forma alternada. Como assim, Daniel? Numa eleição eu elejo 2, na outra eleição eu elejo 1. Numa eleição eu elejo 2, na outra eleição eu elejo 1. Porque a eleição do senador é de 4 em 4 anos. Olha que curioso. Pela careta de vocês, vocês votam, mas vocês nem sabiam que vocês votavam desse jeito. Né? Então, olha só que legal. São 3 senadores. Só que a troca do Senado ocorre de forma parcial, de 4 em 4 anos. Então, 4 anos vai ter eleição para o Senado. Eu vou trocar 2. Esses dois aqui, eles têm um mandato de 8 anos. Então, passa 4, eles não são trocados. Aí eles só serão trocados depois de 8. Entenderam a lógica? Este 1 aqui foi trocado aqui. Passou 4 anos, ele não é trocado, porque agora eu vou trocar os 2. Então, esse 1 fica 8 para ser trocado aqui. Todo mundo entendeu isso? Tem que ficar claro na sua cabeça. Tá? Logo, guarde o que eu vou lhes dizer. De 4 em 4 anos eu tenho eleição na Câmara e eu tenho eleição no Senado. Só que na Câmara a troca é total dos membros. Enquanto que no Senado a troca é parcial. Ok? Então, na Câmara a troca total, no Senado a troca parcial dos membros. Ficou claro isso aqui? Tranquilo? Avançando. Existe outra diferença entre os dois. Para você ser deputado federal no Brasil é necessário ter quantos anos? 21 anos. Para ser senador da República é necessário ter quantos anos? 35 anos. Outra diferença legal para a prova. Ok? Para a gente fechar. Vocês lembram da figura território, que é aquela autarquia federal? Né? Nós falamos na aula quando a gente estava falando dos princípios. O território, ele é uma porção de terra que tem pessoas dentro, mas eu não resolvi ainda o que eu vou fazer com ele, né? Aí eu crio um território que é uma autarquia federal vinculada à União. Tá? Território é ente federativo, sim ou não? Sim ou não? Não, território não é ente federativo. Então, se vier na sua prova assim, a organização política administrativa do Brasil é formada pela União, Estado, DF, município e território, você vai marcar o quê? Errado. Porque território não é ente federativo. Território não tem autonomia. Território é uma autarquia federal. Tá, mas território tem gente, território é movimentado, território tem uma estrutura. A pergunta é, se tivermos um território no Brasil, que nós não temos hoje, mas se tivermos, o território elege deputado, sim ou não? Sim, guarde isso. O território elege deputado. Só que a Constituição pré-determinou a quantidade. Cada território vai eleger 4 deputados federais. Ok? Então, se o Brasil vier a ter um território, cada território que o Brasil tiver vai eleger 4 deputados federais. Segunda pergunta. Território elege senador, sim ou não? Território elege senador, sim ou não? Não. E por que território não elege senador? Porque ele não é um ente federativo. Ok? Nós temos no Brasil 81, olha só.
81 senadores. Se cada estado e DF elege 3, se eu esquecer desse número 81, eu multiplico por 27, que é a quantidade de estados e DF que nós temos no Brasil. 27 vezes 3, 81. Fica fácil a conta. Já os deputados, toda véspera de eleição de deputado, tem que se fixar uma lei dizendo como que está a distribuição dos deputados e quanto cada estado poderá eleger de deputados. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida nessa parte introdutória? Aqui você já tira uma porrada de questão de prova e aí você tem que ficar ligado. Memorizar, entender essa lógica, mas principalmente decorar a diferença entre eles. Isso aqui vai ser super importante para vocês. Posso avançar? Eu quero falar de uma coisa antes de trabalhar outro tema, que é sobre o funcionamento da Casa Legislativa. O funcionamento da Casa Legislativa, ele tem uma nomenclatura bem interessante, costuma ser trabalhado em prova. Eu gostaria que vocês guardassem isso já agora. E eu vou colocar nesse cantinho aqui, tá? Vou colocar aqui. Então, não confundam legislatura com sessão legislativa. Não confunda legislatura com sessão legislativa. E também não confunda legislatura, sessão legislativa com período legislativo. Tá? Não confunda esses três institutos aqui. São três institutos super importantes que vão fazer diferença na sua prova, tá? O que é a legislatura? Legislatura é o período de 4 anos. Tá? Então, legislatura é o período de 4 anos de funcionamento da Casa Legislativa. O que é a sessão legislativa? Sessão legislativa é o período de 1 ano dentro desses 4 anos. Então, cada legislatura possui quantas sessões legislativas? 4. Todo mundo visualizou isso? O que é o período legislativo? O período legislativo é cada fração deste 1 ano de 6 meses. O que eu quero dizer, então, é que em uma sessão legislativa, eu tenho quantos períodos legislativos? 2. Todo mundo enxergou isso? Tá? Então, por exemplo, agora, em julho, acabou o primeiro período legislativo de 2016 e vai começar em agosto o segundo período legislativo, ok? E estamos aí no meio de uma legislatura e no meio da sessão legislativa deste ano. Tá? Entenderam que cada um desse aqui é parte um do outro? Então não confundam isso, por favor, que são termos super importantes na prova, tudo bem? Olhando para isso e olhando para o que eu já falei, me vem uma pergunta à cabeça muito interessante. O Senado Federal possui 2 legislaturas, certo ou errado? No Senado Federal existem 2 legislaturas, certo ou errado? Essa questão é muito boa, porque as pessoas confundem legislatura com mandato. O mandato é de 8 anos, mas a legislatura é de 4. Logo, no Senado eu tenho 2 legislaturas. Ok? Questãozinha bem top aí para a sua prova. Alguma dúvida até aqui? Posso avançar? Queridos, um segundo tema primeiro, essa diferença aqui que está bem no início ali das regras do legislativo, vocês vão guardar. O segundo tema que eu quero que vocês guardem, quero explicar para vocês como é que funciona a divisão de competência desses órgãos. Então, vamos dar uma olhada aqui na divisão de competência dos órgãos do legislativo. Todas as vezes que vier uma questão de prova envolvendo o órgão do legislativo, o que você precisa saber? Você precisa saber que dentro do Poder Legislativo da União, no que tange as competências, eu não tenho 2 órgãos, eu tenho 3. Tá? Então, todas as vezes que se referir à competência, você tem que enxergar que existem 3 órgãos. Quais são os 3 órgãos? Congresso Nacional,
Câmara dos Deputados e Senado Federal. Cada um com a sua competência. Então, na prova não pode haver essa substituição. Tipo, se a competência da Câmara é da Câmara, se a competência do Senado é do Senado, se a competência é do Congresso, a competência é do Congresso. Entenderam isso aqui? Não dá para trocar, porque essa vai ser sempre a pegadinha de prova. Vocês conhecem as competências desses órgãos, sim ou não? Sim ou não? Provavelmente não é verdade? Pergunta de prova. Quem autoriza o processamento do presidente da República por crime de responsabilidade? Câmara dos Deputados. Quem que julga o presidente por crime de responsabilidade? Olha só, vocês nunca leram isso aqui, vocês já sabem que vocês são fodas. Vocês são fodas. Sem nunca ter lido os artigos que falam disso aqui, vocês já sabem alguma coisa. Entenderam a ideia? E é assim que você vai construir essas competências na cabeça de vocês. Vocês vão entrelaçando a matéria, vão lendo as competências nos artigos que eu vou mencionar aqui agora, mas ao mesmo tempo, à medida que você vai fazendo exercício, isso aqui vai começando a ter sentido para você. Quais são os artigos que nós temos que vão falar dessas competências? Primeiro, as do Congresso Nacional, que são a maior parte das competências. Olha que curioso. Então, o Congresso Nacional possui 2 artigos que retratam suas competências. 2 artigos, hein? O primeiro é o artigo 48 da Constituição Federal. O segundo, artigo 49 da Constituição Federal. Artigo 48 e artigo 49. Ok? Já de antemão digo, decorem. Já sabe que se decorar, perguntou na prova, compete ao Congresso X, você vai saber, porque ele está aqui. Tá? Mas, Daniel, mas por que veio as competências do Congresso vieram em 2 artigos? As competências do Congresso vieram em 2 artigos exatamente porque elas são diferentes. As competências do artigo 48, elas se concretizam mediante sanção do presidente. Então, guardem isso. As competências do artigo 48 dependem de sanção presidencial para elas se concretizarem. Aí eu pergunto para vocês, o que no Brasil depende de sanção do presidente? Alguém sabe? Quando se fala sanção, você pensa em quê? Lei. Então, guardem outra questão bacana. As competências do artigo 48 só se materializam por meio de uma lei. Questãozinha clássica de prova. Óbvio que eu não decorei o artigo 48 com vocês. Isso é problema de vocês, que eu não sou uma pessoa egoísta, né? Então, eu estou fazendo a parte mais difícil e aí vocês vão fazer a parte mais fácil, que é decorar os trocentos artigos. Tá bem tranquilo, tá? Então, artigo 48, ele se concretiza mediante sanção do presidente e essa sanção, como ela depende de sanção, ela vai se materializar por meio de lei. Tudo bem? Diferente das competências do artigo 49. As competências do artigo 49, nós costumamos dizer que elas são competências exclusivas. Competências exclusivas. Essas competências exclusivas, elas são reguladas por meio de decreto legislativo. Guardem isso. Decreto legislativo. Então, as competências do artigo 49, para elas se materializarem, elas dependem de um decreto legislativo que vão concretizá-la. Ok? E essa aqui, só olhando essas duas nesta perspectiva que eu mostrei para vocês, vocês já conseguem perceber a diferença entre os 2 institutos. Ficou claro até aqui? Como eu disse, a parte mais fácil eu deixo para vocês. Decore 48, decore 49, ok? Daniel, onde estão as competências da Câmara? As competências da Câmara estão no artigo 51. As competências do Senado estão no artigo 52. Se você ler o artigo 51, se você ler o artigo 52, ele vai dizer que compete à Câmara dos Deputados. Estas competências do 51 e do 52, gravem, são consideradas exclusivas dessas casas. Só elas podem executar. Então, o que está aqui na Câmara, só a Câmara pode fazer. O que está no Senado, só o Senado pode fazer.
Ok? Nunca troquem, isso é uma pegadinha clássica de prova. E por que é uma pegadinha? Imagina, vocês têm que decorar 4 listas para saber a diferença entre as competências. É muita coisa. Por isso que a banca ela explora bastante essa questão de uma forma bem simples. O que ela faz? Joga lá a questão e pergunta se é competência de um ou competência do outro. Tudo bem até aqui? Beleza? Posso avançar? O que eu fiz aqui? Eu criei um panorama, eu fiz uma estruturação aqui para vocês acerca do poder legislativo. Agora nós vamos trabalhar em cima das 2 competências que são as competências típicas do legislativo. E eu quero começar pela primeira competência típica, que é a mais simples, é a mais fácil para você acertar questões de prova. Eu quero falar para vocês sobre a função fiscalizatória do poder legislativo, tá? Vamos falar primeiramente, então, da função fiscalizatória do legislativo. Função fiscalizatória. Onde está regulado isso aqui na Constituição? A função fiscalizatória está regulada aí dentro dos artigos 70 a 75 da Constituição. Tá? Função fiscalizatória está regulado dentro dos artigos 70 a 75 da Constituição. Já sabe que se no seu edital é um tipo de um edital que sempre vem a função fiscalizatória, TRT. Então, se você for fazer algum tribunal regional do trabalho, você está aqui estudando, você vai aproveitar a constitucional com tranquilidade. Então, já sabe que na hora que ele colocar lá função fiscalizatória, você vai ter que ler do artigo 70 até o artigo 75 da Constituição. Ok? Queridos, essa fiscalização é de quê? Essa fiscalização é de contas públicas. Então, o Congresso Nacional ele é responsável por fiscalizar onde o dinheiro público da União é empregado. Você não se sente mais tranquilo ao saber disso? Você não dorme com tranquilidade, assim, falando assim, caraca, então quer dizer que os parlamentares fiscalizam onde eu coloco o meu dinheiro? Nossa, como eu vou dormir feliz hoje, né? Só não me aterroriza mais isso aqui do que os terroristas que foram presos hoje. Né? Todo mundo viu os terroristas 20 que foram presos hoje. Então, realmente, a parada está ficando sinistra. Né? O Brasil está entrando aí num momento meio complicado, né? Situação mais delicada que nós estamos vivendo. Parou de ser brincadeira e começou a se tornar coisa séria. Mas, tão terrorista quanto é o Congresso fiscalizar a conta pública. Tá? Mas essa é a função dele. E a função fiscalizatória, ela pode ser feita no Brasil através de um instituto chamado controle. O controle, ele pode se dar de 2 formas. O controle, ele pode ser... Vixe, vazando. O controle, ele pode ser interno e ele pode ser externo. Ok? Tem que retirar daí, né? Olha o monitor, gente, aqui do Brasil que tá vendo aí, ó. Solteiro, tá? Pode mandar aí quem tiver, mandando intervalo aí que eu já passo para ele com tranquilidade. Você quer apostar quanto? Como é que vai vir uma cantada barata para ele aí, né, Vivência? Ai, gente, que lindo, olha lá. Então, controle, ele pode ser realizado de forma interna e externa. Quem realiza o controle interno de contas, controle administrativo, quem realiza? Cada poder realiza o seu. Então, guarde isso. Cada poder realiza o seu. Então, dentro da estrutura de cada poder, existe um órgão de controle interno. Por exemplo, no âmbito do Poder Judiciário, vamos aprender na aula que vem, quem faz o controle interno do Poder Judiciário é o... Alguém sabe? Conselho Nacional de Justiça. Ele faz a fiscalização interna do Poder Judiciário. Quem que faz o controle interno do Poder Executivo? Um que o Temer está tentando acabar agora, porque exatamente ele faz fiscalização. Quem que é? Controladoria Geral da União. A Controladoria Geral da União faz o controle interno do Executivo. E dentro do Legislativo eles fazem o próprio controle interno lá também. Mas o controle externo,
Quem que faz no Brasil? Controle externo, quem faz é o legislativo. Então, quando falamos em função fiscalizatória desempenhada pelo legislativo, nós estamos falando da função fiscalizatória que é desenvolvida através de controle externo. E por que chamamos de controle externo? Porque o legislativo ele vai fiscalizar todos os demais poderes no que tange a aplicabilidade do dinheiro público. Por que que a Dilma está sofrendo impeachment? Porque na hora do Poder Legislativo fiscalizar, ele olhou e falou assim, você não usou o dinheiro de forma adequada. Entenderam o que aconteceu? Essa é a função do Legislativo de fazer. Ele que vai fazer o chamado controle externo. Então, preste atenção. O controle externo, feito pelo Legislativo, ele vai ser feito em cada uma das esferas de entes federativos. Então, no âmbito da União, quem que vai fazer o controle externo das contas da União? Congresso Nacional, ok? Que é o órgão legislativo da União. No âmbito dos estados, quem que vai fazer o controle externo? Vamos, gente. Quem que é o legislativo do estado? Assembleia Legislativa. No âmbito do Distrito Federal, nós temos a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E no âmbito dos municípios, quem que vai fazer o controle externo? Câmara de Vereadores. Olha como é que é fácil. Então, quem faz controle externo no Brasil? Poder Legislativo. Em cada ente federativo, o Poder Legislativo daquele ente federativo vai fazer o controle das contas públicas daquele ente federativo. Ok? No âmbito da União, Congresso, no âmbito do Estado, Assembleia Legislativa, no âmbito do DF, Câmara Legislativa do DF, no âmbito dos municípios, a Câmara de Vereadores. Tudo bem até aqui? Queridos, male-male o Legislativo dá conta de fazer lei. Male-male. Você acha que ele ainda vai fiscalizar onde está o dinheiro público? Então a Constituição deu para eles de poder, mas ao mesmo tempo que deu para eles de poder, criou um órgão que vai ser responsável por auxiliar o legislativo nessas atividades. Entenderam como é que funciona? E quem que é este órgão que vai realizar a atividade auxiliando o legislativo? Tribunal de Contas, ok? Então, em cada um deles, nós teremos aqui um Tribunal de Contas auxiliando. Tranquilo? Então, no âmbito da União, quem faz o controle externo das contas públicas da União é o Congresso Nacional, auxiliado pelo TCU, Tribunal de Contas da União. No âmbito dos estados, quem faz o controle externo é a Assembleia Legislativa, auxiliado pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado. Ok? No âmbito do Distrito Federal, quem vai fazer o controle externo é a Câmara Legislativa do DF, auxiliado pelo TCDF, Tribunal de Contas do Distrito Federal. Aproveito para mandar um grande abraço para o ex-aluno e hoje meu brother, Jonathan, que esteve até aqui nesses dias, que é auditor do Tribunal de Contas. Foi um dos auditores mais novos do Brasil. Imagina, o moleque hoje auditou o Tribunal de Contas do Distrito Federal. E município, quem faz a fiscalização? Câmara de Vereadores, auxiliado pelo? Vamos, gente. Tribunal de Contas? Cuidado, aqui nós temos a primeira questão de prova. A Constituição proibiu a criação de tribunais de contas municipais, ressalvados os estados que já tinham, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, Rio de Janeiro e São Paulo tem Tribunal de Contas Municipal. O resto do Brasil não tem. Então, ou ele vai ser auxiliado pelo Tribunal de Contas Municipal dos estados que já tinham, com a Constituição de 88, ou ele vai ser auxiliado pelo Tribunal de Contas Estadual. Exemplo, o município de Cascavel não tem Tribunal de Contas. Quem faz
o auxílio à Câmara de Vereadores de Cascavel, Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Entenderam como é que funciona? Uma coisa que eu quero que você tenha muito cuidado para a sua prova. Não é o Tribunal de Contas que é responsável pelo controle externo. Quem é responsável pelo controle externo é o Legislativo. Essa é uma pegadinha clássica de prova. Chegar na tua prova e falar assim, o Tribunal de Contas da União faz o controle externo das contas públicas da União. Errado. Quem faz o controle externo é o Legislativo, no caso o Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. Entenderam como é que funciona? Alguma dúvida até aqui? Se não temos dúvidas até aqui, a partir de agora, eu concentrarei a minha atenção aqui. Ó. Eu vou me concentrar aqui, porque eu quero analisar um pouco mais a função do Tribunal de Contas da União. Tá? Então aí eu convido para vocês abrirem o texto constitucional comigo, no artigo 73 da Constituição Federal. O artigo 73, um artigo super importante aí para a nossa prova, porque o artigo 73, ele vai trazer algumas regras aí que sempre caem em prova acerca do poder, acerca do Tribunal de Contas da União, tá? Então, quem já tiver achado aí, eu estou chegando aqui no meu artigo 73. Vamos lá. O artigo 73 da Constituição Federal diz assim: o Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96 da Constituição Federal. Então aqui surge uma primeira pergunta sobre o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União pertence a qual dos 3 poderes? Executivo, Legislativo ou Judiciário? Vamos lá, vamos lá? Executivo, alguém acha outro? Legislativo, alguém acha outro? Só tem mais um, vai. Judiciário, ninguém? Então olha só que curioso. Primeiro, a Constituição falou que ele exerce jurisdição em todo o território nacional. Essa palavra jurisdição está associando com quem? Com o Judiciário, não é verdade? Mas o Tribunal de Contas não faz parte do Poder Judiciário. Então, o Tribunal de Contas da União não faz parte do Poder Judiciário. Queridos, ele trabalha auxiliando o Poder Legislativo, não é verdade? Mas o Tribunal de Contas não faz parte do Poder Legislativo. O Tribunal de Contas da União, ele julga contas, mas o julgamento dele não faz coisa julgada, como o julgamento do Poder Judiciário. Ele é um julgamento de natureza administrativa. Então, as atribuições do Tribunal de Contas da União têm natureza administrativa, mas ele não faz parte do Poder Executivo. Então, guardem essa questão, outra mega power de prova. O Tribunal de Contas da União não faz parte de nenhum dos 3 poderes. O Tribunal de Contas da União é uma instituição autônoma aos poderes, com autonomia própria, autonomia tal que ele pode, inclusive, propor criação de lei sobre a estrutura da sua instituição. Então, ele é muito parecido com outra instituição que nós vamos trabalhar aqui, chamado de Ministério Público. Bem parecido com o Ministério Público. Não em atribuições, mas em natureza jurídica. Ok? Então, o Tribunal de Contas da União não possui subordinação a nenhum dos 3 poderes. Ficou claro isso aqui? Entretanto, prestem atenção para não confundir. Apesar dele não estar subordinado a nenhum dos 3 poderes, o Tribunal de Contas da União está vinculado funcionalmente ao Legislativo. Então, vinculação funcional não significa subordinação. Vinculação funcional significa dizer que ele trabalha junto com o Legislativo. Só isso. As atribuições do TCU é junto com o Legislativo. Ok? Mas isso não pode ser confundido com subordinação, que é uma questãozinha que sempre aparece em prova. Claro até aqui? Alguma dúvida, meus queridos? Tranquilo? Posso avançar?
Fizemos aqui, então, o mapeamento para entendermos onde o TCU está localizado. Agora, o texto constitucional, voltando a ele começa a estruturar o TCU. E a primeira coisa que ele fala é integrado por 9 ministros e tem sede no Distrito Federal. Então, guardem. O TCU é composto de 9 ministros. Tá, mas quem que pode ser ministro do TCU? Aí a Constituição continua e traz as regras aqui. Ela diz assim: os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: mais de 35 e menos de 65 anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros e de administração pública, ou seja, quase nada, assim, né? Mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos mencionados no inciso anterior. Olha a quantidade de requisitos que você precisa para fazer parte do TCU. Chama atenção para 2 deles. Primeiro, a Constituição disse que ele tem que ter mais de 35 e menos de 65. É a mesma idade exigida dos tribunais superiores. Ok? E do STF. Depois ele fala que ele tem que ter 10 anos de experiência. É outro requisito que geralmente em prova a banca adora mexer. 10 anos de experiência para provar o quê? Conhecimento jurídico, contábil, de administração, financeiro, orçamentário, beira de caixa fósforo. Então, prova todo esse conhecimento com experiência de 10 anos. Tranquilo? Tá, mas quem pode ser ministro do TCU uma vez que o cara tenha preenchido esses requisitos? Não ficou livre a escolha totalmente. A Constituição trouxe aí as regras no parágrafo 2º, dizendo: os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos: 1/3 pelo presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo o critério de atividade e merecimento, e 2/3 pelo Congresso Nacional. Então, o que a Constituição fez aqui? A Constituição chegou desses 9 e falou: 1/3, quem escolhe é o presidente. E o presidente vai escolher 1/3. 1/3 de 9 é quanto, queridos? 3. Desses 3, a Constituição disse: 1 obrigatoriamente tem que ser auditor do Tribunal de Contas da União. Tá conseguindo pegar aqui? Tranquilo? Todo mundo chegando? Tá? Eu vou pedir uma emenda do quadro aqui. O segundo, obrigatoriamente tem que ser membro do Ministério Público junto ao TCU. Então, um obrigatoriamente tem que ser auditor do TCU. O outro obrigatoriamente tem que ser membro do Ministério Público junto ao TCU. E o terceiro tem que ser livre. É livre escolha, porque a Constituição Federal não trouxe nenhum requisito. Então, o presidente vai poder escolher o terceiro, preenchidos os requisitos deste artigo, ele vai ter a liberdade para escolher quem ele quiser. Ok? Lembre-se que toda escolha do presidente aqui demanda a aprovação do Senado Federal. E os outros 2/3 são escolhidos pelo Congresso Nacional. Ok até aqui? Questãozinha também. Esses requisitos aqui sempre caem em prova. Principalmente se você for fazer algum concurso de órgão de fiscalização. Então, concurso para auditor, para área fiscal, para tribunais de contas. Questãozinha batata que sempre vem. Beleza? Para a gente fechar essa estruturação do poder da função fiscalizatória, existem 2 cargos que aparecem aqui que são importantes. Quais são eles? Ministro do TCU e o auditor do TCU. São os 2 cargos chaves do Tribunal de Contas da União. O ministro é o cara que julga. O auditor é o cara que substitui o ministro nas suas ausências e é o cara que exerce a função técnica de fiscalização na prática. Ok?
Então, o auditor vai lá, fiscaliza, faz a contabilidade, viu bonitinho o que está lá? Tá, beleza. Aí ele manda as contas para serem julgadas, os ministros vão lá e julgam essas contas. Então, mais ou menos essa é a estruturação. Se o ministro falta, quem substitui o ministro? Um auditor. Ok? A Constituição Federal trouxe garantias e prerrogativas para os ministros e para os auditores. Guardem, porque isso não cai, despenca em prova. Ministro do TCU tem as mesmas garantias e prerrogativas dos ministros do STJ. Então, ministro do TCU tem as mesmas garantias e prerrogativas dos ministros do STJ. E o auditor do TCU tem as mesmas garantias e prerrogativas de um juiz do TRF, Tribunal Regional Federal. Daqui a 2 aulas nós vamos entender como é que funcionam os órgãos do Poder Judiciário e vai ficar mais claro para vocês, tá? Mas por hoje aqui é isso aí. Guardem, ministro do TCU, ele tem as mesmas garantias e prerrogativas de um ministro do STJ. Cuidado que na prova eles vão trocar o STJ por STF. Cuidado. Auditor do TCU tem as mesmas prerrogativas de um juiz do TRF. Tudo bem até aqui? Lembra que eu falei que o auditor pode substituir o ministro nas suas ausências? Pergunto, se o auditor substituir o ministro na sua ausência, nesse momento que ele está substituindo, ele passa a ter as prerrogativas de ministro do STJ, sim ou não? Sim ou não? Claro que sim, queridos. Lembre da aula de imunidade quando eu falei do presidente. A imunidade é da pessoa ou do cargo? Do cargo. Então lembre-se sempre, toda prerrogativa que a Constituição dá é do cargo. O cara saiu, perde imunidade. Tá? Então, se o auditor vier substituir o ministro, neste momento da substituição, ele tem as mesmas garantias e prerrogativas dos ministros do STJ. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida sobre o que eu falei até este momento? Quando vocês não manifestam, eu tenho plena convicção que vocês entenderam tudo e vocês sabem tudo o que eu falei. Então essa questão pode cair no simulado, que você vai tipo, ha, ha, ha. É isso? Posso confiar em vocês? Eu sou o cara mais idiota do planeta Terra. Eu confio em qualquer um que passa na minha frente. Cara, eu confio, me engana, mas me engana fácil. Tá? Então se você estiver me enganando, você vai me enganar. Mas no dia da prova você não vai enganar ela. Posso avançar? Beleza? Ah, só mais uma perguntinha aqui, só para a gente fechar a função fiscalizatória. O TCU, ele pode aplicar penalidades no exercício da sua função, sim ou não? Essa é uma questão que sempre vem em prova. O TCU, ele pode aplicar penalidades, sim ou não? Vou contar uma história para vocês. Certa feita, caso vocês não saibam, mas eu já mexi com essa parte de licitação dentro do governo federal. E quando eu estava mexendo com essa parte, eu tinha um cartão, aqueles cartão poderoso do governo federal. É um cartão de pagamento do governo federal, um cartão de crédito sem limite, ultra mega power top. Você vai para qualquer lugar, compra tudo, carro, casa, compra tudo. Obviamente que eu tinha medo de usar aquele cartão. E por que eu tinha medo? Porque tudo que eu usar eu tenho que prestar conta daquilo que eu usei. Então, uma vez eu precisei comprar linha para a costura de bola dos presos. Não ia fazer licitação para comprar linha. Então o que eu fiz? Processo mais rápido, permitido em lei. Procurei uma loja onde vendia linhas. Passei na Avenida Brasil, vi uma loja lá, não sei o que, parará. Aí eu olhei aquela loja e falei, a senhora vende linha para costura de bola? Vendo. A senhora emite nota fiscal? Emito. A senhora passa cartão de crédito? Passo. Pronto. Achei o lugar onde ia comprar minhas linhas. Fui lá, comprei as linhas, passei o cartão, levei para a penitenciária, prestei contas. Passaram 15 dias, chega um e-mail do TCU na minha caixa de e-mail funcional. Este e-mail dizia assim, prezado. Não tinha prezado, cara, não tinha nem nenhuma comunicação assim. Tipo, justifique por qual motivo o senhor realizou a compra X em um estabelecimento cujo CNPJ estava baixado. Cara, se você abre a sua caixa de e-mail e tem e-mail do TCU, já é uma parada que tipo já acaba com o seu dia.
Porque e-mail do TCU não é para te dar feliz aniversário. E-mail do TCU não é para te dizer coisa boa. E-mail do TCU é fiscalização. E se ele te mandou um e-mail é porque você fez alguma merda. Então naquela hora o meu mundo caiu. E eu falei, ai meu Deus, e agora? Mas eu não tinha feito nada fora da lei. E essa é a vantagem da administração pública, você trabalhar seguindo a lei. Então conheça a lei para você não passar apertado. Do mesmo jeito que o e-mail veio, eu retornei ele dizendo, a lei não exige que eu fiscalize a empresa e saiba se o CNPJ dela está baixado ou não. A única coisa que a lei exigia de mim era eu verificar se ela emitia nota fiscal, ela emitiu. Se passava cartão, ela passou. Então a compra é lícita. Nunca mais o TCU me perturbou. Mas, se eu não tivesse comprovado e justificado, ele ia me aplicar uma multa poderosíssima. Toda vez que o TCU pega, eu tenho um amigo meu que ele paga uma multa de 300 mil reais, aplicada pelo TCU. E filho, multa aplicada pelo TCU, se você for servidor público, você não tem nem negociação não, é debitado no contra-cheque todo mês. Você nem vê o dinheiro, tipo, já vem descontado em folha. Agora, tu imagina você trabalhando lá no INSS da vida, no Banco Central da Vida, né? E pagando uma multa de 3 mil reais por mês. The house is down, né? Então, para quem tiver aí, que for trabalhar em órgãos administrativos atrelados à licitação, faça tudo dentro da lei. Porque o TCU vai bater na tua porta. E se você não abrir, ele arromba. Ok? E ele aplica penalidade? Sim, uma ultra mega power penalidade financeira, que é a que mais dói. Bata na minha cara, mas não mexe no meu dinheiro. Né? Como já diria Fernandinho Beiramar. Então, queridos, alguma dúvida aqui? Finalizamos então a parte de fiscalização. Entramos no assunto mais gostoso do planeta Terra. E você pode ter certeza que é o assunto que vai fazer mais diferença na sua prova. Nós vamos ver agora o processo legislativo. Vamos estudar a segunda função típica do poder legislativo. Vamos entender como que funciona o processo de criação de leis no Brasil. Processo este que às vezes a gente morre sem saber. E todo dia estão sendo aprovadas as leis. E a gente não sabe como é que funciona. Então vamos aprender agora. De quebra, eu me torno um cidadão mais consciente depois dessa matéria e ainda acerto questões de prova. Segunda função, então. Segunda função do Poder Legislativo. Função legislativa. Queridos, a função legislativa do Poder Legislativo, ela vai se concretizar através do chamado processo legislativo. O processo legislativo, ele vai do artigo 59 da Constituição até o artigo 69 da Constituição. Então, todas as vezes que no seu edital cair processo legislativo, você pode ler com tranquilidade do artigo 59 até o artigo 69 da Constituição Federal, onde estão todos os artigos que você precisa ler. Só que se você chegar em casa hoje e tentar ler o 59 e 69, eu sinto te dizer, você não vai entender bulhufas do que está escrito lá. Qual que é a minha missão, então? Minha missão é criar uma lógica na sua cabeça de tudo que está escrito lá. Para que você entenda como é que o processo legislativo funciona. Depois você vai chegar em casa, você vai ler os artigos 59 até 69 e eles vão começar a encaixar em tudo que eu vou dizer para vocês ao longo da nossa aula. Essa aula de processo legislativo começa hoje, termina no nosso próximo encontro. Nossa, Daniel, sério? Seríssimo. Porque processo legislativo é uma parte bem extensa, bem complexa e com muitos detalhes. Só que eu quero te pedir uma gentileza. Não desista de vocês. Ok? Essa é uma matéria que você pode até ter a noção depois que acabar. Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu preciso trabalhar ela com vocês.
E aí você vai ter paciência e você vai insistir, você vai lendo, vai relendo, vai fazendo exercício. Com o tempo essa matéria vai ficando na sua cabeça, tá? Ela é riquíssima de detalhes, então você tem que prestar o máximo de atenção possível para que você retenha o máximo de informações possíveis. Beleza? Para falar de processo legislativo, eu preciso primeiro entender quais são as espécies normativas que podem ser criadas com o processo legislativo constitucional, né? E a Constituição Federal trouxe uma lista de espécies normativas, as quais estão previstas no artigo 59. Esse artigo 59 é a alma do processo legislativo, porque ele traz a lista de espécies normativas que podem ser construídas segundo a Constituição Federal. E quais são essas espécies normativas? Nós temos as emendas constitucionais, temos as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decreto legislativo, e resoluções. Daniel, por que você não só falou, escreveu tudo? Por que escrever tudo isso? Porque eu preciso trabalhar em cima disso aqui agora, dessa listinha, por isso que eu escrevi ela. Eu vou abrir um parênteses aqui na aula. E nós vamos trabalhar um tema, que é um tema que às vezes ele não cai, ele expresso, mas ele pode cair dentro do processo legislativo. Então, por precaução, nós vamos trabalhar ele. Para quem está pensando, por exemplo, na lista da Receita Federal, é um concurso que está na iminência de vir, é um tema que, se dependendo aí do edital, vira um tema novo aí, é um tema novo de constitucional que pode vir, né? Apesar de no último concurso não ter visto o processo legislativo. Auditor da Receita sempre vem. Então, é um tema que você vai conseguir fazer vários concursos públicos no Brasil. O que eu vou falar agora? Eu quero abrir um parêntese para nós falarmos sobre a hierarquia das normas no Brasil. Então, nós vamos entender agora como funciona a hierarquia normativa dessas espécies aqui. Tudo bem? A primeira coisa que você precisa entender é que essas espécies normativas, elas não são as únicas normas do direito brasileiro. Então, se você lê isso aqui, você não vê isso aqui como sendo as únicas normas do direito brasileiro. Por exemplo, vocês já ouviram falar de decreto presidencial? Decreto presidencial não é decreto legislativo. Decreto presidencial é outra norma. Já ouviram falar de portaria do Ministério, por exemplo? Instrução normativa de um órgão? São outras normas. Tá, Daniel, por que essas outras normas estão aqui? Porque existe uma diferença entre essas e as outras. Estas são as espécies normativas primárias. Por que elas são chamadas de espécies normativas primárias? Porque elas advêm do próprio texto constitucional. Ou seja, a fonte de validade de uma espécie normativa primária é a própria Constituição Federal. Ok? Tá, Daniel, e as outras que você falou aí? Portaria, decreto do presidente, instrução normativa. Essas outras são espécies normativas secundárias. Essas outras, elas derivam das primárias. Então, por exemplo, um decreto do presidente geralmente regula uma lei. E é isso que você tem que ter diferença. O processo que nós vamos criar e o que nós vamos estudar em aula são apenas o processo de criação das espécies primárias, porque são elas que estão no texto constitucional. O decreto presidencialista, o decreto autônomo é o mesmo? Não. O decreto autônomo, inclusive, a doutrina vai dizer que ele tem fonte de validade aqui na própria Constituição, porque ele está lá no artigo 84. O decreto autônomo que o colega perguntou, ele perguntou assim, Daniel, pessoal do online, decreto presidencial e decreto autônomo é a mesma coisa? Não, eles são distintos, apesar de serem os dois emanados do presidente,
o decreto autônomo ele tem a fonte de validade na própria Constituição, porque ele serve para regulamentar o artigo 84, inciso 6º, que nós estudamos lá, que é a organização da administração pública. Outros decretos presidenciais, eles são normas secundárias, porque eles vão regular essas normas aqui, tá? Entenderam que existe, então, primária e secundária? Primeira pergunta de prova. Quando eu olho essa lista aqui, existe uma hierarquia entre essas espécies normativas, sim ou não? Sim ou não? Claro que tem, gente. Olha só quem está aqui. Olha só quem está aqui. Tchururu, tchururu. Emendas constitucionais. E emenda constitucional serve para quê? Para alterar a Constituição Federal. Na aula que vem, quando estivermos falando do Poder Judiciário, já vamos estudar o Poder Judiciário com a emenda 92, que saiu semana passada. Olha que top! Viu como é que a demora da aula foi providencial? Vocês vão ter a aula mais atualizada do Brasil. Essa turma vai ser a primeira turma do Brasil que terá uma aula sobre o artigo 92, atualizado pela última emenda. 92. Olha que coincidência. Top! E a emenda, ela serve para quê, então? Para alterar a Constituição. Queridos, dentro da pirâmide normativa, já falamos um pouco disso aqui. No topo desta pirâmide, a espécie normativa mais poderosa do direito brasileiro qual que é? Constituição Federal. Qual que é a única forma de alterar a Constituição? Por uma emenda. Quando a emenda entra dentro do texto constitucional, pergunta de prova, existe hierarquia entre a norma constitucional originária e essa norma constitucional derivada que surgiu depois? Tipo, existe hierarquia entre a norma que já estava lá no texto constitucional e uma que veio com uma emenda, sim ou não? Não. Entrou lá dentro, tudo é Constituição. Então eu posso dizer que Constituição Federal tem a mesma hierarquia da emenda, ou melhor, emenda tem a mesma hierarquia da Constituição. Todo mundo entendeu isso aqui? Tranquilo? Posso avançar? Se emenda tem a mesma hierarquia da Constituição, então eu posso afirmar que a emenda constitucional é hierarquicamente superior a todas as outras espécies normativas. Tudo bem até aqui? Ficou claro até aqui? Queridos, vamos tirar as emendas agora. Elas não existem mais, porque eu já sei que elas são hierarquicamente superiores às outras. Olhando essas aqui, existe hierarquia entre elas, sim ou não? Sim ou não? Bora, gente, sim ou não? Claro que não, tá? Então guardem. Vocês vão guardar para sempre, porque essa questão aqui, ela derruba geral em prova, tá? Então, com exceção da emenda, que tem a mesma estatura da Constituição Federal, as outras espécies normativas possuem a mesma posição jurídica. Não existe hierarquia entre as demais espécies normativas. Agora, pasmem, olha a questão que vai aparecer na tua prova. Uma lei complementar tem a mesma hierarquia de uma resolução. Certo ou errado? Bora, gente, certo ou errado? Certo, gente, eu acabei de dizer que não tem hierarquia, não tenha medo disso. Mas por que a gente fala errado? Porque é absurdo pensar nisso. A gente vem com preconceitos que a gente tem na nossa cabeça que você tirou de algum lugar, porque você nunca teve essa aula. Né? Mas olha como é que é absurda a pergunta. E aí faz o cara errar. Eu quero dizer, lei complementar tem a mesma hierarquia de um decreto legislativo. Certo. Lei complementar tem a mesma hierarquia de uma lei ordinária? Certíssimo. Por quê? Porque entre eles não tem hierarquia. Não existe nenhuma espécie normativa aqui superior uma à outra. Tá, Daniel? E qual que é a diferença dessas espécies normativas, então? Se não tem hierarquia, qual que é a diferença entre elas? A diferença está na função que cada uma tem. Então, apareceu na tua prova, com exceção da emenda, perguntando se tem hierarquia, você vai dizer, não, não tem hierarquia. E essa questão é bacana, principalmente quando eu pego o aluno que é bacharel em Direito. Porque por algum motivo se ensina na faculdade que tem hierarquia. Porque eu aprendi assim. Eu aprendi assim. Aí eu não sei
Se é porque o cara não estuda, eu não sei. Mas, tipo, isso é óbvio, questão batida, não tem hierarquia. Quem foi que disse, Daniel, que não tem hierarquia? O STF. Ele que manda na bagaça toda. Ok? Então, a única hierarquia que vai existir é a emenda constitucional. Entre as demais, não existe hierarquia, guarde isso. Logo, uma lei complementar está na mesma estatura de uma resolução ou de um decreto legislativo, ou até mesmo lei ordinária e lei complementar. Ok? Ao longo do nosso estudo de processo, nós vamos entender para que serve cada uma delas. Tá? Você é da área do direito, né? Você é da área do direito, então eu vou fazer um complemento aqui para você. Olha só, esse complemento, ele pega concursos mais tops, tá? Então, se você for fazer um concurso na área fiscal, um concurso de auditoria, é um concurso que você pegaria esse complemento que eu vou fazer aqui, ou para aqueles que estão nessa turma e estão objetivando concursos para a área jurídica mesmo, como um todo. É um complemento super importante, que é o seguinte. Eu já vi que a emenda constitucional está na mesma posição que a Constituição Federal, ok? Pergunta de prova. Existe alguma outra espécie normativa que tenha a mesma estatura da Constituição Federal, sim ou não? O pessoal que estudou para o INSS sabe disso, né? Ai, Daniel, o INSS faz tanto tempo que eu nem me lembro. Existe alguma outra espécie normativa que tenha a mesma hierarquia da Constituição? Se lembra, joga para fora, coloca isso para fora, menina. E aí, tem? Tratados internacionais. Qualquer tratado internacional? Não, tem que ser sobre direitos humanos. E qualquer tratado internacional de direito humano tem força, tem estatura constitucional? Não. Tratado Internacional de Direitos Humanos aprovado nas duas casas do Congresso Nacional. Em cada casa, votado em 2 turnos de votação. Em cada turno, aprovação por 3/5 dos membros. Todo mundo que tem a aula mais vagabunda minha tem que saber disso. O curso mais besta que eu já ministrei em qualquer lugar do Brasil, eu falo disso aqui. Então todo mundo tem que saber disso. O pessoal que fez o INSS tem que saber disso aqui. Então, olha quem está na estatura da Constituição. Constituição Federal, mesma estatura e emenda, mesma estatura esses tratados especiais aqui, aprovados segundo as regras do parágrafo 3º do artigo 5º. Para quem nunca viu isso, fique tranquilo, nós vamos chegar ainda no artigo 5º. Quando chegarmos no artigo 5º, nós vamos trabalhar este tema. Ok? Mas, já de antemão, já sabe que eles estão na mesma estatura da Constituição. Ficou claro até aqui? Tudo bem? Por desencargo de consciência, existe alguma outra espécie normativa que está na mesma hierarquia da Constituição? Sim ou não? Eu não tenho ideia, né? Então vamos lá. Não sei se vocês sabem, mas a Constituição Federal, ela é composta de 3 partes. Sabiam disso? 3 partes. Quais são as 3 partes? A primeira delas é chamada de preâmbulo. Então, quem tiver o texto constitucional inteiro aí agora, por exemplo, um Vadimé com o texto inteiro, vocês vão encontrar o preâmbulo. O preâmbulo fica no início da Constituição. Ele é a primeira parte da Constituição. Segunda parte da Constituição é o texto dogmático. A segunda parte da Constituição é o texto dogmático. Daniel, o que é esse texto dogmático? É aquilo que nós chamamos de Constituição. Então, do artigo 1º até o 250. Aquele texto que nós conhecemos, esse que a gente está lendo nas aulas, esse é o texto dogmático. E existe uma terceira parte. A terceira parte da Constituição é chamada de ADCT. Como é que é, Daniel? ADCT é. O que é ADCT? Guardem. Atos das disposições constitucionais transitórias. Repetindo, atos das disposições constitucionais transitórias. Ela fica depois que o texto da Constituição acaba. E o que tem esses atos? São as regras da transição da Constituição passada para a atual, que nós temos de 88. E tem regra que está lá que está em vigor ainda. Por exemplo, licença paternidade. Se você for no artigo 7º, não está lá dizendo que é 5 dias. Onde que está a licença paternidade? A DCT. Lá está dizendo que é 5 dias.
Todo mundo entendeu que a Constituição tem 3 partes, então? Tudo bem? Este texto dogmático aqui é isso aqui, ó, que eu estou chamando de Constituição. Ok? Então agora vem para a pergunta. Esse é um nível de questão de altíssimo padrão, tá? Queridos, preâmbulo tem estatura constitucional normativa, sim ou não? Pasmem, o preâmbulo não tem estatura constitucional. Esta pergunta despenca em prova de processo legislativo. E por que o preâmbulo não tem estatura constitucional? Por causa de Deus. Anotaram isso aí? Vocês têm que anotar isso aí, não é para ficar com medo não, tá? Então, por que o preâmbulo não tem estatura normativa? Por causa de Deus. Como assim, Daniel? Não estou entendendo. Você tem uma Constituição aí, não tem? Eu vou ler o preâmbulo para vocês terem noção aqui de como que o preâmbulo está escrito. Prestem atenção. O preâmbulo diz assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida com a ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Até aqui, tudo lindo, constitucional. Aí ele continua. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Por que o preâmbulo não tem estatura constitucional? Por causa de Deus. Colocaram Deus na parada. E o Estado brasileiro, ele tem religião oficial? Não, o Estado brasileiro é um Estado laico. E aí o que aconteceu? Aconteceu uma crise. Uma Constituição estadual não quis reproduzir Deus nela. E a galera que queria Deus na Constituição Estadual começou a brigar e entraram com uma ação no STF. O STF falou, gente, não precisa, reprodução de Deus não é obrigatória, reproduz Deus quem quiser. Quem não quiser não precisa reproduzir. E foi nessa decisão que o STF passa a entender que o preâmbulo da Constituição não possui força normativa constitucional. Guardem isso. A culpa é de Deus. Depois o Constituinte vai se ver com ele, mas isso não é problema meu, é do STF Deus. Beleza? Questãozinha top de prova. Segunda pergunta. A DCT tem estatura constitucional, sim ou não? Sim. Inclusive, uma das últimas emendas constitucionais é na DCT. Então, a DCT, ela completa aquilo que nós chamamos, guardem este nome, bloco de constitucionalidade. Queridos, esse é um tema muito denso, é um tema de altíssimo nível para essa turma, tá? Então, bloco de constitucionalidade. O que significa bloco de constitucionalidade? Quem fez MP do Rio agora, na prova de nível médio, caiu isso aqui. De nível médio. Por isso que eu estou falando, é uma pergunta de altíssimo nível, mas é uma questão que de vez em quando aparece nos concursos. O bloco de constitucionalidade significa dizer as espécies normativas que servem de parâmetro para o controle de constitucionalidade das leis. Então, quando eu pergunto, a lei X é constitucional, eu vou olhar para este parâmetro. Eu vou ver se ela respeita a Constituição, as emendas, os tratados e a DCT. Respeitou, é constitucional. Ok? Por isso que ele é chamado de bloco de constitucionalidade, porque ele reúne aqui várias espécies normativas dentro de um bloco. E este bloco é o parâmetro para o controle da constitucionalidade das leis. Tudo bem até aqui? Aqui eu aprofundei bem mesmo, para vocês pegarem concursos aí de altíssimo nível na área administrativa. Tá um concurso que está aí para vir, concurso que todos vocês poderão fazer, porque é um concurso que vai transformar a sua vida, Senado e Câmara dos Deputados.
Nível médio, hoje lá, 13, com o aumento que teve agora, deve ir para 17. Nível médio. Agora, tenta raciocinar você com nível superior tentando ganhar o que você ganha hoje. Com a oportunidade de passar no concurso de nível médio para ganhar 17. E aí, vale ou não? Mas para chegar lá, é um concurso de altíssimo nível. Essa é uma matéria que certeza estará no edital. Dúvidas até aqui? Posso avançar? Aqui eu fecho o parêntese da hierarquia das normas, tá? Que era a parte mais simples que eu tinha para passar para vocês no começo desse estudo do processo legislativo. Daniel, essa é a parte mais simples? Porque agora a gente vai entrar no processo legislativo em espécie. E nós vamos entender como que o processo legislativo funciona no Brasil. Só uma observação aqui antes de nós trabalharmos o processo legislativo. A Constituição Federal não traz regras sobre o processo de criação de resolução e o processo de criação de decreto legislativo, ok? Então, o processo de criação de decreto legislativo e resolução estão nos regimentos internos da casa. Eu não vou trabalhar com isso com vocês em sala. Mas, se você for fazer concurso da Câmara ou do Senado, você vai ter que saber. Outro concurso que está vindo aí também muito bom, Câmara Legislativa do DF. A Câmara Legislativa do DF é melhor que a Câmara e o Senado, só para você ter noção. Imagina algo melhor do que ganhar 17 no nível médio. Top. Lá você vai ter que saber disso, tá? Mas isso você tem que ler o regimento do órgão. Nós não vamos trabalhar isso aqui. Então nós vamos trabalhar o processo legislativo das outras espécies normativas que estão aqui. Vamos lá. Queridos, a doutrina classifica o processo legislativo em 3 espécies, ou seja, existem 3 tipos de processo legislativo no Brasil. Quais são esses 3 tipos de processo legislativo que existem? Nós temos o processo legislativo ordinário, que é o processo legislativo para a criação de leis ordinárias. Nós temos o processo legislativo sumário, que é o processo ordinário mais rápido, ou seja, com prazo. E nós temos o processo legislativo especial, que é o processo legislativo de criação das demais espécies normativas. Então, processo legislativo ordinário, sumário e especial são 3 tipos de processo legislativo que nós vamos estudar. Com uma observação que eu gostaria de deixar claro para vocês agora. A doutrina considera o processo de criação de leis complementares um processo especial. Tá? Só que ele é idêntico ao processo de criação de lei ordinária. A única diferença é no quórum de aprovação da lei complementar, que é um pouco maior. Só. Então, para eu não fazer 2 vezes o que eu vou fazer com o processo legislativo ordinário, eu já vou estudar o processo legislativo da lei ordinária e da lei complementar aqui. E vou mostrar para vocês no caminho qual que é a diferença entre eles, tá? E aí eu vou deixar para o processo especial as emendas, as medidas provisórias e as leis delegadas. Tudo bem? Falta 5? Se falta 5, então, eu não vou começar a explicar. A gente toma um café agora, você lava o rosto e venha preparadíssimo para nós começarmos o processo legislativo ordinário. Beleza? Quem tiver dúvida aí no online, manda para nós aí que eu respondo na volta.